Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Uma pequena leitura da nossa harmonização, antes da palestra, do livro Convites de Sheila, Na Hora do Passe. Em busca de terapia fluídica, anotemos: pensa em Deus. Todas as energias restauradoras provêm do Pai. Vitaliza a fé, confiar é sintonizar. Faz silêncio interior. Ruído na alma gera desgaste desnecessário. Busca a prece, a oração sincera é ponte para o mais alto. Renova o pensamento. Pessimismo é espinho no espírito. É mais do que justo, procure socorro junto à espiritualidade amiga. Não te esqueças, porém, de que os resultados também virão da atitude mental que adotares na hora do passe. E na sequência, mais uma mensagem, Serve. Não esperes condições especiais para servires na obra do bem. Se não pode ser a árvore frondosa, cuja sombra abriga os viajantes, se é a flor do caminho, que alegra a alma e retempera a visão. Se não pode ser o rio caudaloso, que abastece as metrópoles, se é a fonte oculta na floresta, simples e limpa, que mitiga a sede dos pássaros e animais. Se não pode ser o farol de longo alcance, se a chama singela, que embora pequena, afasta a sombra por onde passa. O hospital que reúne equipamentos sofisticados para determinar diagnósticos e realizar cirurgias, não prescinde do algodão, simples e humilde, para limpar feridas e aliviar dores. Pensa nisso e não sonegues teu concurso fraterno a quem segue contigo. A verdadeira virtude nasce sempre do amor. E ninguém é tão pobre ou incapaz que não possa transformar o amor que sente num gesto que reergue ou numa ação que consola. Boa palestra a todos.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados por todos os trabalhadores dessa casa, que nós todos possamos estar receptivos ao que foi preparado para nós pela espiritualidade. Então convidamos a todos para que se sentem confortavelmente, elevando os pensamentos ao alto, para sentirmos a presença de Deus e todos os seus colaboradores aqui presentes, favorecendo então esse ambiente de estudo, de reflexão, oriundo das nossas necessidades, favorecendo a nossa compreensão diante da vida, daquilo que viemos buscar, para podermos caminhar o caminho do bem. Ações que a gente fazia com frequência, porque o pessoal pedia muito, que é sobre a solidão. Por incrível que pareça, em São Paulo existe muito mais solidão do que numa cidade como Tubarão. Eu morava num prédio, acho que era 12 andares, eu conhecia três famílias e só, mais ninguém. Pegava o elevador, dá bom dia, boa tarde, boa noite, só. Cada um no seu canto, isolado. Como fica o jovem hoje, né? Na internet, isolado no seu quarto, a mãe chama, nem sabe se a criança está ali, dormindo, acordada, mas está lá jogando. Tiro pelo meu neto Arthur, de 8 anos. Pois bem, continuemos. Precisamos estabelecer também prioridades. Se temos a vontade de lutar contra nossas más paixões, é preciso conhecer-nos, analisando o nosso comportamento. Nós já aprendemos uma coisa, que a pior mudança que tem é aquela que vem de dentro para fora, que é a reforma íntima. Apontar as falhas do meu xará Fábio aqui é fácil, e vice-versa. Agora, corrigir as minhas, olhar no espelho, frente a frente, e reconhecer que eu falhei, que eu errei, esse é o grande problema. É a grande dificuldade que a gente precisa enfrentar diariamente. Não é isso? Julgar é fácil. Quando nos julgam, a gente se revolta, a gente não gosta. A pretexto de nos mantermos em paz e longe dos desgastes cotidianos que eu citei lá no início, procuramos conviver o mínimo possível com parentes, vizinhos, colegas de trabalho, etc, etc. Para nos justificarmos perante a própria consciência, buscamos embasamento nas palavras do Cristo. Ou seja, afirmamos que, como o reino de Deus não é deste mundo, sim, foi isso que Jesus nos falou, então o mundo não tem razão de ser, perdeu o valor. Tendo em vista que a riqueza e os prazeres materiais dificultam ao máximo o acesso ao reino dos céus, o melhor é abdicar deles de uma vez por todas. Aí me faz lembrar uma frase que eu gosto muito do querido Divaldo Pereira Franco, que eu uso sempre que me bate aquela coisa de que alguém diz: não, você precisa comprar um celular novo. Meu celular, se eu falar de quando que é, vocês vão rir de mim, mas nem vou falar, né? Não é o flip ainda não, que agora voltou a moda do flip, né? É quase daqueles antigos. E o Divaldo diz o seguinte: o que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Muito bem, o que eu tenho neste planeta? As coisas materiais. Não é isso? Porventura, no dia que nós desencarnarmos e voltarmos para o nosso verdadeiro lar, alguma dessas coisas irá conosco? Absolutamente não. Agora, o que eu fiz de bem, o que está no meu coração, isso é meu, isso vai comigo. Como disse o Divaldo, o que somos, nós levamos. Não há como arrancar isso da gente. Então, naquela hora que bateu o desespero, por que do tal telefone, por que do... Não, vamos pensar nisso. Tudo vai ficar aqui.
Nessa linha de pensar, o caminho da redenção parece ser o afastamento total, ou seja, o isolamento radical de tudo e de todos, diante da revolta de tantas coisas errôneas desse mundo, né? Ao longo da história não faltaram, congregações dedicadas à vida contemplativa. Ocupados em louvar a Deus, seus membros não mantinham contato com os irmãos sofredores. Como eu disse há pouco, vou vender tudo, ficar lá em cima da montanha, virar um ermitão, ficar o tempo todo em oração, tá? Mas o meu irmão que está lá embaixo, sofrendo, precisando do auxílio, do ombro amigo, não, ele não vai me ter, porque eu estou lá em cima orando. Ocorre que o conjunto da mensagem do Cristo não encoraja o isolamento, em momento algum. O Cristo nos falou que a gente devia cada um ir no seu canto se afastar. A própria vida do Messias demonstra o quê? O contrário. Jesus jamais se furtou de conviver com quem? Com o povo ignorante. Ele afirmou textualmente que os sãos não necessitam de médicos. Porventura, alguém que está com a sua saúde em perfeita ordem, marca consulta para ir no médico? Não há necessidade. Fazer o quê? Gastar dinheiro? Não. Se eu estou bem, se eu estou são, eu não vou no médico. É isso? Jesus conviveu com prostitutas, com ladrões e desequilibrados de toda ordem. E a todos amou, amparou e esclareceu. Se nos afirmamos cristãos, não podemos ignorar a clareza dos exemplos dados por ele, por Jesus. Além disso, Jesus afirmou que toda a lei divina resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é o nosso próximo? É o meu vizinho, é minha esposa, minha mãe, meus irmãos ou qualquer um. Vou contar uma coisa aqui que eu vi no mês de agosto, mês passado, mês de agosto, que eu estive em São Paulo a trabalho, fiquei lá uma semana. E no último dia de trabalho, que eu fui visitar 2 clientes ali na Avenida Angélica, quem conhece São Paulo, lá no final da Avenida Angélica, o início dela, fica o tal do Minhocão, que é o elevado Costa e Silva. E tinha um estacionamento ali, que eu parei o carro no estacionamento e andei mais uma quadra, teria que andar mais uma quadra para chegar no prédio onde eu iria na reunião. E me chamou a atenção uma coisa. Saí do estacionamento e vi que chegou um senhor, bem humilde, simples, com uma bicicletinha bem velhinha, e pendurado onde ele estava guiando ali, né, tinha uma sacola de supermercado. Depois ele parou a bicicleta junto de uma árvore, que era uma praça, e eu notei que nessa praça tinha várias pessoas, moradores de rua, que estavam dormindo, embaixo da árvore, embaixo do banco. E o que esse senhor fez? Eu fiquei parado ali olhando, porque eu tinha uns minutinhos, falei, vou prestar atenção. Pois ele saiu, de dentro da sacola plástica tirou eu vi, dentro de um saquinho plástico transparente tinha um pão, que depois eu vim saber, conversando com ele, que era um pão com margarina, e ele saiu colocando ao lado de cada pessoa daquela que estava dormindo, não, desmaiada. Tinha mais ou menos umas 10, 12 pessoas. Ele voltou correndo para a bicicleta. Eu falei, agora eu tenho que falar com ele. Eu falei, me desculpe, eu lhe vi fazendo isso, estou curioso. Por que o senhor faz isso? Ele falou, olha, eu faço isso de domingo a domingo, até com chuva. Mas eu estou vendo que sou uma pessoa muito simples, pela sua bicicleta, não sei o que. Ele falou, não, é da minha aposentadoria, eu tiro o pouco que eu tenho para ajudar esse pessoal. E quem são esses aqui que estão na praça dormindo? São nossos irmãos que estão sob efeito de drogas, do crack principalmente. Passam a noite, 2 horas da tarde, e não tem nada para comer. A única refeição é um pão com margarina. No outro dia ele me dá uma margarina e o resto eu me viro. Então esse irmão que está fazendo essa gentileza, se ele fosse lá às 3 horas da tarde, quando todos aqueles que estão com problema da droga começassem a acordar, iriam reconhecê-lo? Não. Porque na hora que ele vai, eles estão desmaiados, estão fora do ar.
mas ele faz de coração, por amor. E aquilo me chama a atenção. Às vezes a gente vê em alguns locais aí as pessoas pregando tanta coisa, mas esse é o mínimo que a gente precisa. Ao invés de se isolar e ficar em cima da montanha, olha o que a gente deveria fazer, ajudar o próximo, tá? Me chamou a atenção numa cidade como São Paulo, naquela loucura, e isso eram exatamente 7h30 da manhã, que a minha primeira reunião era às 8 horas. Pois bem, vamos lá. Esse Senhor sabe o que está fazendo o homem no mundo, ele sabe o que ele está fazendo. Quando ele voltar na prestação de contas, não é isso, Laércio? Ninguém vai perguntar se a bicicleta dele era o último tipo, né? Se ele tinha um celular top de linha, não. Mas todos estavam vendo o que ele fez todos os dias, sem poder. Sem poder. Pois bem, é incoerente, portanto, amar a Deus acima de tudo, mas desprezar o mundo que ele criou. O amor ao Criador é revelado por nossas tentativas de entender e, claro, a sua obra. O papel que nos cabe no concerto da criação é colaborar para que a sociedade em que estamos inseridos se aprimore e possa evoluir do que hoje. É o mínimo que eu posso fazer. Eu trabalho na minha área de logística. Isso a gente chama de que me fugiu o nome, Kaizen, que é essa melhoria diária. Eu preciso melhorar. Todo o processo carece de melhoria. A única coisa que não pode ser melhorado é aquilo que o Criador criou. O resto, o que o homem fez, pode e deve ser melhorado, principalmente os processos, os projetos que devem ser melhorados. Quem ama a Deus não pode desistir quando o bom combate está apenas começando. Por outro lado, o amor ao próximo também insere no resumo das leis divinas feitas por Deus. Não é possível manifestar esse amor fugindo do semelhante. Para cumprir a lei divina, impõe-se, sejamos o que? Solidários uns com os outros. Quem pode e sabe mais, deve auxiliar e esclarecer. Eu estava falando agora com o Fábio da importância de nós, trabalhadores das casas, por exemplo, eu sou do SEDAC, ele desta casa aqui, da gente estar interagindo nas outras casas, para a gente ver como é que, o que tem de bom nas outras casas. Eu fazia muito isso em São Paulo, para a gente às vezes pegar alguma coisa boa, melhorar e trazer para a nossa. Por que não? Por que não? Nesse meu trabalho, a gente trabalha com uma montadora de carro, que eu não vou dizer o nome, mas fica lá em Betim. Os homens devem conhecer qual que é que eu estou falando aqui, né? Estou eu lá um dia, para uma reunião, e vejo um carro de uma outra montadora sendo desmontado. Eu falei, mas por que isso, né? Lançamento, desmontando o carro. E o engenheiro que estava junto comigo falou, não, isso é uma coisa normal. Toda montadora faz isso. Quando há um lançamento de um concorrente, a gente compra aquele carro, traz para a fábrica e desmonta inteiro o carro, para ver o que tem de tecnologia diferente, uma coisa melhor, para aplicar no nosso carro. A gente muda uma coisinha e põe no nosso. Uma montadora de automóvel. Não é que ele vai copiar, ele vai pegar aquilo, melhorar, para colocar no dele. Lá na questão 767 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte que o Kardec fez. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? E a resposta dos Espíritos, claro, sem dúvida. Pois, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Eu preciso auxiliar o meu próximo, não há como. Mas o meu próximo nunca agradece tudo o que eu faço. Mas se tu fazes algo esperando um agradecimento, ou se tu só fazes se tu fizer uma selfie, não faz. Porque quem tem que ver já viu o que tu fez de bem. Não te preocupes com quem está aqui. Não te preocupes. Nós somos meros coadjuvantes. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação.
No livro Estude e Viva, que foi ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, na psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieiro. E é o capítulo desse livro 40, intitulado Socorro Oportuno. Então, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a muleta. A gente tem que ajudar o próximo, porque amanhã, se eu estou bem hoje, numa condição boa, e não ajudar aquele meu próximo, amanhã não pode ser eu que estarei no lugar dele? E ele também não vai poder me ajudar? Claro que vai. É corrida de bastão, a gente vai passando para o outro e vai se ajudando. Não pode deixar cair o bastão, senão perde. Então, na tua vez, afastamento dos semelhantes. Quando vim para cá, a minha esposa disse: olha, querido, esse monte de lixo não vai levar nada. Quase que eu pedi o divórcio, né? Aí saí doando para os amigos, para os pedreiros, para os pintores, para todo mundo. O tempo passou e eu estou vivo sem aquilo lá, não me faz falta alguma. Comprei um martelo novo, comprei um serrote novo. Você entendeu? Então é isso, a vida é isso. A gente vai embora, tudo vai ficar aí. O que a gente fizer de bom fica, né? Paulo de Tarso afirma que devemos viver no mundo, mas como se a ele não pertencêssemos. Ele diz que a própria natureza espera ansiosa a sua redenção. Mas fica a pergunta: salvar-se do quê? O que ele quis dizer, o Paulo de Tarso? Das paixões que corrompem nossas vidas, que são a fonte dos erros e desastres morais. Além disso, a gente tem que salvar do quê? Do egoísmo, do orgulho, e por aí vai. Quantas vezes a palavra egoísmo e orgulho vocês já escutaram aqui na internet ou em qualquer outro lugar, numa exposição doutrinária? Quantas vezes? O egoísmo e o orgulho. A gente sai daqui, se está numa cidade grande, o cara fecha você já mete a mão na buzina, baixa o vidro, já, né? Quer partir para a briga, mas tu acabou de sair da casa espírita. Então, o que eu estava fazendo lá na casa? Então a gente tem que entender. Precisamos engolir sapos? Precisamos. Me ajude a lembrar, Laís, como é que chama aquele do Rio de Janeiro, lá de Niterói, que teve um AVC numa viagem lá para... É muito amigo do Edivaldo. Raul Teixeira. Ele já falou que, mais ou menos assim, ser espírita não é para qualquer um. Não é isso? Não é para qualquer um. A gente apanha em dobro. Olha, me lembro lá em São Paulo, que fazia faculdade, eu tinha um amigo que era evangélico, nada contra o evangélico. Quando eu falei que era espírita, a partir daquele dia ele se esquivava de mim, se escondia. Queria saber como é que eram as sessões lá, onde a gente trabalhava, lá na Fraternidade, lá em Jundiaí, se tinha mesa branca, se tinha bumbo tocando, como é que era, né? Eu falei: não tem isso não, o senhor está confundindo as coisas, não. É outro que tem isso, né? Então eles criam algumas coisas que a gente precisa ter paciência para orientá-los, que não é bem assim, né? Nada contra, cada um segue a religião que quer, né? A doutrina, etc. É nesse sentido que em Espiritismo fala-se de salvação. Todavia, o sentido mágico, como a gente aprendeu, a grande maioria aqui lá atrás no catolicismo, é que a graça promove a salvação dos eleitos. É isso? Segundo o Espiritismo, a salvação é o quê? É um processo evolutivo. 1 degrau por dia, 1 milímetro por dia. Aí que vem a nossa evolução. O céu não é um local, mas um estado de consciência em harmonia com as leis divinas. E como a lei divina se resume no amor, ninguém conquista o paraíso ignorando o sofrimento alheio. Enquanto estivermos no mundo de provas e expiações, gente, esqueça, não haverá a felicidade plena. Não tem condição. Eu não posso estar tranquilo na minha casa sabendo que tem alguém passando fome. Há muito tempo atrás, eu fazendo uma viagem pelo interior, acho que da Bahia, de Pernambuco, não me lembro, pela empresa, mas num lugar no fim do mundo, sabe, uma pobreza, vai uns 300 quilômetros da capital, e me chamou a atenção o lugar que a gente parou, porque o carro deu um problema lá
no motor, não sei o que era. O motorista falou: não dá para a gente continuar porque tem que parar. Acho que estava esquentando demais o motor, um calor infernal. Bem, paramos numa casinha bem simples, feita de barro, né? Mas prontamente veio o senhor lá trazendo uma água, lá, que chamar aquilo de água é um absurdo, né? Uma coisa meio marrom, uma coisa esquisita, mas era água, né? Para poder jogar no radiador do carro antigo ainda, estamos falando uns 15, 20 anos atrás. E a gente ficou ali conversando, a senhora veio e trouxe uma goiaba. Ela falou: que eu tenho para dar para vocês aqui é fruta, e não tem mais nada. Eu falei: não, mas não se preocupe, mas começou, pela educação comemos a goiaba. E me chamou a atenção uma menina, uma adolescente na época, devia ter seus 13, 14 anos, muito magrinha, mas sem ganhava dó, mas muito bonita a menina. Eu perguntei para ela: olha, você já saiu daqui alguma vez? Ela falou: não, senhor, nunca sai daqui. Qual o teu sonho? Você tem algum sonho na vida? Ela falou: tenho sim. Eu vou buscar para mostrar para o senhor. Eu falei: tá bom. Ela correu lá dentro, na casinha bem humilde, feita de barro, e voltou com um recorte de uma revista, onde estava ali naquele recorte um chuveiro e uma pessoa tomando banho. Eu falei para ela: tá, mas esse é o teu sonho? Ela falou: é, porque aqui nem água tem, a gente tem que tomar banho de caneco. Eu sonho um dia tomar banho no chuveiro. Quantos de nós diariamente, ao tomarmos o nosso banho, se preocupa com uma menina que está lá? Nem poderia, porque não sabiam, mas eu daquele dia em diante, quando entro no chuveiro, eu agradeço, porque eu digo: obrigado, Jesus, por esse privilégio que eu tenho na minha residência, no hotel, na casa da minha mãe, onde eu estiver. Tomar banho de chuveiro era o sonho da menina de 13 anos, aquilo me marcou bastante. Infelizmente, é a realidade, né? Enfim, vamos lá. Assim, queridos irmãos, vivamos no mundo com sabedoria, quaisquer que sejam os nossos recursos e talentos, busquemos utilizá-los na construção de um mundo melhor. Esta é a nossa missão nesta breve temporada na Terra. Todos nós, espíritos falíveis, estamos sujeitos a cometer erros, natural. E somente a certeza da reencarnação, essa porta entreaberta que Deus permite que a gente esteja corrigindo o nosso percurso, nos fortalece para prosseguir na caminhada. O apóstolo Paulo, no rasgo de humildade, exclamou, aspas: sinto que faço o mal que não quero, mas não faço o bem que desejo, fecha aspas, sintetizando naquele momento as dificuldades que encontramos pelo caminho. A fidelidade, a coragem e a perseverança do grande apóstolo Paulo foram a mola propulsora do cristianismo no mundo e poderão ser também a mola propulsora do nosso crescimento espiritual. O Espiritismo ajuda-nos a sermos corretos, porque nos explica e mostra que somos responsáveis pela nossa vida. Deus não nos castiga, não nos premia. Deus não nos castiga, não nos premia. Nós é que construímos nosso futuro através do quê? Do livre arbítrio. É aí que entra a felicidade de servir. Veja só a nossa doutrina como é que é. Eu posso, mas lá na sua doutrina, aquele meu amigo evangélico perguntava: você pode ir na praia? Posso, não tem problema nenhum. Você pode estar, posso, é livre-arbítrio. Aquilo que eu não devo fazer, eu tenho que prestar conta. Quando a gente sai para viajar numa empresa, a gente recebe um X de adiantamento para pagar a despesa, né? De carro, de pedágio, de comida. Quando volta, o que tem que fazer o funcionário? Prestar conta. Se eu peguei 1.000 e gastei 900, tem que devolver 100 e as notinhas. Mas se tu não devolver, se tu perder uma nota, o patrão vai debitar do teu salário. É o que nós estamos fazendo aqui. Na nossa volta, vai ter que prestar conta. O que tu fizeste de bom? Porque se tu teve um melhor carro, isso não serve, mas o que tu fizeste de bom é a prestação de conta. Por fim, que sejamos felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que em nossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que nos amam e nos dirigem.
Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Agradeço pela atenção e recordo que fazer o bem, não importa quem, o maior privilegiado será você mesmo. Que Jesus nos ampare e muita paz. Obrigado. Agradecemos a Deus, a espiritualidade amiga, Jesus, nosso divino amigo, mentor, o caminho a ser seguido, o expositor da noite, que trouxe esse tema tão latente em nossa consciência, o homem no mundo, o mundo que não se restringe ao planeta Terra, o mundo espiritual, e nós possamos aproveitar da intimidade de cada um, uma palavra, uma frase, algo que toque o seu coração, para iniciarmos mais uma semana com o propósito de sermos um pouco melhor a cada dia, um pouco melhor conosco, com os nossos primeiros, que são a família, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com todos aqueles que passam por nós ou que mantêm alguma relação de colaboração. Senhor, toca todos nós, para que possamos ter no coração e na mente os ensinos do homem de bem, aquele que se compromete com a condição na qual já detém orientação e entendimento para lidar com a adversidade. Que nós possamos ter os olhos voltados para o positivismo, entendendo que em cada desafio nos tornamos mais aptos, mais hábeis, mais compreensivos e mais perto de Ti. Senhor, abençoa todos nós, em especial aqueles que não puderam estar aqui, mas nos acompanham, seja pelos meios de comunicação ou pelos pensamentos. Que essas bênçãos possam atingir a todos, em especial aos que mais precisarem. E protege-nos, Senhor, das tentações, dos vícios, da preguiça, das necessidades que são do prazer, mas que não constituem a felicidade do homem na terra. Que nós possamos aceitar a missão de cada um de nós, seja ela nos seus diversos papéis, o bom filho, o bom pai, a boa mãe, a boa sogra, o bom amigo, o bom trabalhador, o bom estudante, o bom ouvinte, o persistente. É infinito, Senhor, as possibilidades que recaem sobre nós, que nós possamos usar os nossos talentos para que, ao voltarmos à pátria espiritual, levamos conosco as boas experiências e aquelas em que ainda não estivermos vencidos, o entendimento necessário para continuar a caminhada. Agradecemos a todo o amparo recebido até o dia de hoje, pela nossa condição física e espiritual.
especialmente nos momentos em que não percebemos a mão divina a nos proteger, a nos orientar e guiar. Muito obrigado, Senhor, com esse sentimento de gratidão e certeza na fé futura, nessa vida que está latente em cada um de nós. Que nós possamos ter uma semana abençoada, de muito trabalho e coragem para a promoção da nossa reforma íntima. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos ter uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Uma pequena leitura para a nossa harmonização, antes da palestra, do livro Convites de Sheila, Na Hora do Passe. Em busca de terapia fluídica, anotemos: pensa em Deus. Todas as energias restauradoras provêm do Pai. Vitaliza a fé, confiar é sintonizar. Faz silêncio interior. Ruído na alma gera desgaste desnecessário. Busca a prece, a oração sincera é ponte para o mais alto. Renova o pensamento. Pessimismo é espinho no espírito. É mais do que justo, procure socorro junto à espiritualidade amiga. Não te esqueças, porém, de que os resultados também virão da atitude mental que adotares na hora do passe. E na sequência, mais uma mensagem, Serve. Não esperes condições especiais para servires na obra do bem. Se não podes ser a árvore frondosa, cuja sombra abriga os viajantes, se a flor do caminho, que alegra a alma e retempera a visão. Se não pode ser o rio caudaloso que abastece as metrópoles, se a fonte oculta na floresta, simples e limpa, que mitiga a sede dos pássaros e animais. Se não pode ser o farol de longo alcance, se a chama singela, que embora pequena, afasta a sombra por onde passa. O hospital que reúne equipamentos sofisticados para determinar diagnósticos e realizar cirurgias, não prescinde do algodão, simples e humilde, para limpar feridas e aliviar dores. Pensa nisso e não sonegues teu concurso fraterno a quem segue contigo. A verdadeira virtude nasce sempre do amor. E ninguém é tão pobre ou incapaz que não possa transformar o amor que sente num gesto que reergue ou numa ação que consola. Boa palestra a todos.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados por todos os trabalhadores dessa casa, que nós todos possamos estar receptivos ao que foi preparado para nós pela espiritualidade. Então convidamos a todos para que se sentem confortavelmente, elevando os pensamentos ao alto, para sentirmos a presença de Deus e todos os seus colaboradores aqui presentes, favorecendo então esse ambiente de estudo, de reflexão, oriundo das nossas necessidades, favorecendo a nossa compreensão diante da vida, daquilo que viemos buscar, para podermos caminhar o caminho do bem.